Oi, pessoal! Hoje a nossa análise vai fundo no capítulo 8 do primeiro livro de Reis. É um momento, assim, chave na história de Israel, sabe? Com certeza, é quando o rei Salomão convoca todo mundo, os anciãos, os chefes das tribos, das famílias. Isso, todos reunidos em Jerusalém para um evento muito especial. Exatamente. E o centro de tudo é a transferência da Arca da Aliança do Senhor, aquele símbolo máximo da presença de Deus, né? Sim, saindo da cidade de Davi, E vendo para o templo que ele acabou de construir. e foi algo grandioso, viu? Sacrifícios de ovelhas, de bois, tantos que nem davam para contar. A Assembleia toda de Israel participando. Dá para imaginar a cena, né? Aquela procissão solene, os sacerdotes, os levitas carregando a arca, e não só ela. Não tinha tenda de encontro, os utensílios sagrados, tudo junto. E aí a arca é colocada lá no lugar mais sagrado do templo, o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins, aquelas figuras que protegiam o lugar. Uhum. E tem aquele detalhe curioso das varas usadas para carregar a arca, né? Que eram compridas, dava para ver do lugar santo, mas não de fora. Interessante isso. Pois é. E o mais importante, o que tinha dentro da arca naquele momento? Eram só as duas tábuas de pedra. Aquelas que Moisés recebeu lá em Horebe, no Sinai? Exatamente. O símbolo físico da aliança, do pacto entre Deus e o povo. E logo que colocam a arca no lugar, acontece algo espetacular. A nuvem. Sim, uma nuvem densa, que é a glória do Senhor se manifestando, sabe? Encheu o templo de tal forma que os sacerdotes nem conseguiam continuar o serviço. Foi tipo uma validação divina, entende? Nossa, que poderoso. E logo depois disso, Salomão se vira para todo mundo. Isso, ele abençoa a Assembleia e relembra a promessa que Deus fez a Davi, o pai dele. A promessa de que um descendente construiria o templo. E Salomão diz, olha, sou eu, cumpri a promessa. Ele afirma mesmo: edifiquei uma casa magnífica para ti, um lugar para tua morada eterna. E essa fala dele abre caminho para a parte central do capítulo. A grande oração de Salomão. É aqui que a coisa fica profunda, né? Muito profunda. A riqueza teológica dessa oração é imensa. Ele começa exaltando a Deus, sabe, dizendo que não há outro igual, que ele é fiel à aliança com quem o segue de coração. Mas aí vem o paradoxo, né? Exato. Ele confronta essa tensão. Mas será que Deus moraria mesmo na terra? Ele mesmo responde. Os céus nem o céu dos céus podem te conter, quanto menos esta casa que eu construí. É impressionante ele dizer isso na dedicação do templo. Pois é, ele reconhece a imensidão de Deus, que ele transcende qualquer lugar físico, mas ao mesmo tempo, Ele pede que os olhos de Deus estejam atentos àquele templo dia e noite. como funciona isso? É a beleza da coisa. Ele não tenta resolver o paradoxo, ele o abraça. O templo, mesmo não cabendo Deus, vira o ponto focal simbólico para se comunicar com ele. Ah, entendi. Um ponto de referência. Isso. E ele ora por várias situações. Se o povo pecar, se for derrotado, se vier seca, fome, peste, Em todas elas. em todas elas. E ele pede que se o povo se arrepender e orar voltado para o templo, Deus ouça lá do céu e perdoe. O lugar físico direciona a intenção espiritual, sabe? E isso vale até para o estrangeiro, né? Ele menciona isso. Sim, ele é bem inclusivo nisso. Pede que se um estrangeiro, atraído pela fama de Deus, vier orar ali, que Deus também ouça, para que todos os povos o conheçam. Puxa, E ele vai além. Pensa que é no exílio. Se o povo for levado cativo, mas se arrepender e orar na direção da terra, de Jerusalém, do templo. mesmo de longe, Uhum. que Deus ouça e perdoe. O arrependimento e essa orientação para o templo são cruciais. Exatamente. Confissão e mudança de coração são a chave para o perdão. Depois dessa oração intensa, Salomão abençoa o povo de novo, né? Reforçando que Deus cumpriu suas promessas. Sim. E aí começa a festa de dedicação para valer. Os sacrifícios de comunhão. Nossa, os números são gigantescos. 22 mil bois, 120 mil ovelhas. É difícil até de imaginar. Uma escala monumental. A festa durou 14 dias.
Tiveram até que consagrar o pátio central porque o altar de bronze não dava conta de tanto sacrifício. Mostra o envolvimento de todo mundo, né? Totalmente. O aspecto comunitário é muito forte. A nação inteira celebrando junta. Mas, no fim, quando o povo volta para casa, feliz e tal, Vem a exortação final de Salomão. isso, para manterem o coração inteiramente dedicado a Deus, obedecendo sempre. A celebração e o compromisso andam juntos. Então, resumindo, essa dedicação do templo foi bem mais que só inaugurar um prédio, né? Há muito mais. Foi celebrar promessas cumpridas, estabelecer esse centro simbólico para a presença de Deus, mesmo com aquele paradoxo da transcendência. E firmar um ponto de contato vital na aliança de Israel com Deus. E fica uma reflexão interessante para a gente, que vem do próprio texto, né? Salomão pede que Deus ouça as orações feitas em direção ao templo, mesmo de longe, por qualquer pessoa. Ao mesmo tempo que ele diz que Deus é grande demais para qualquer lugar. Exato. O que essa dualidade, um lugar sagrado, específico, mas um Deus totalmente ilimitado, sugere sobre como a gente pensa o espaço sagrado e o nosso próprio acesso ao divino, hoje em dia? Fica aí a questão.